Boa noite, sejam bem-vindos, espero que estejam todos bem. Estamos aqui ao vivo, vamos dar início à nossa Eco Life com a professora Ana Paula Oliveira. Vamos só aguardar um minutinho aí, para ver se ela entra. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Para quem ainda não me conhece, eu sou o professor Sérgio de Faria Lopes, coordenador do Laboratório de Ecologia e Conservação de Florestas Secas, e hoje a gente vai ter uma Ecolive sobre dicas de como se fazer uma pós-graduação fora do Brasil. Né? Então a gente vai conversar sobre alguns tópicos interessantes e que eu acho que vai se interessar para muitas pessoas que estão ao vivo agora nos acompanhando. Ainda estou aguardando um pouquinho. Em algum momento eu vou virar para o meu lado, porque está o meu computador aqui, à minha direita, para acessar o WhatsApp, para conversar diretamente com a professora. Então, tá certo? Vamos esperar mais um pouquinho. Eu acho que ela ainda não entrou. Ainda não entrou, vamos aguardar. Então vamos falando um pouco enquanto ela... Pronto, acho que ela entrou agora. Certo, deixa eu achá-la aqui. Acho que vai dar certo. Ana Paula, vocês estão me ouvindo, por favor? Me coloca aí no chat se está ouvindo, se está ouvindo bem, se está nos vendo, se está tudo certo. A conexão dela entrou. Isso. Boa noite, professora. Boa noite. Sérgio, a câmera, eu não consigo ver direito. Tá me mostrando? Tá. Abaixa ou sobe um pouco. Deixa eu ver. Assim. Isso, agora sim. Sim, que aí. Ótimo, perfeito. Isso aí. Esse início é assim mesmo, né? Um pouco ia ser melhor se fosse no computador, mas a live... Então, eu já tinha tentado anteriormente, mas infelizmente não deu. Eu só queria desejar boa noite para todo mundo, fazer uma confirmação, o pessoal que está aí no chat, para ver se estão me ouvindo bem, eu, a professora Ana Paula. Vamos ver uma sinalização que está tudo ok e a gente continua. Por favor, escrevam aí. Eu estou... Aqui, ó, como não posso abandonar meu costume, né, Ana? Tomando um cafezinho aqui, mineiro, você sabe como que é. Então vem, ó. Então, um café. Eu acho que sim, acho que está tudo ok, né? O pessoal está falando ok, então vamos dar início. Eu agradeço imensamente a sua presença, o meu convite, né? Vamos falar um pouco, são 10 itens que você selecionou aí para conduzir a nossa entrevista. Mas antes de qualquer coisa, né, também eu acho que já está chegando mais pessoas, só confirmar, para quem ainda não me conhece, que é a primeira vez que é a nossa segunda Ecolife, e meu nome é Sérgio de Faria Lopes, sou coordenador atual do Laboratório de Ecologia e Conservação de Florestas Secas e Ecotrópicas. Está vinculado ao Departamento de Biologia pela Universidade Estadual da Paraíba, em Campina Grande. E aí eu fiz o convite e a professora Ana Paula Oliveira, ela fez uma parte assim, do tempo do doutorado dela, lá em Uberlândia comigo. Isso tem algum tempo, né? Já tem acho que 10 anos. Sim. O tempo passa rápido. A gente trabalhando com florestas estacionais, né? Boa noite, Reinaldo, parece que está vivo. Boa noite a todo mundo que está entrando agora. E eu trabalhando mais com padrões estruturais e a Ana com dinâmica florestal. Mas eu vou deixar para você fazer sua apresentação, né? Então, você se apresenta, sua formação, um pouco do seu histórico, fez diversos concursos, e esse talvez seja um dos motivos dessa live, né? No sentido de que você acaba sendo uma referência, pelo menos para mim, de busca de concurso, de estar atenada em sites, em editais, e isso é muito interessante. É uma parte que nem todo mundo consegue ter acesso, é uma parte que nem todo mundo tem a aptidão para fazer a busca na internet por esses editais. A gente vai conversar sobre tudo isso ainda hoje, mas fica à vontade para você falar um pouco de você.
Obrigada, Sérgio, pelo convite. Boa noite a todos que estão assistindo a gente. Eu sou bióloga por formação, tenho mestrado e doutorado na área de ecologia e eu fiz um pós-doutorado no Brasil na área de biologia vegetal. Como o Sérgio comentou, até eu conseguir passar no meu primeiro concurso, eu tentei, acho que umas 7 seleções. É bastante puxado esse processo de você conseguir entrar numa universidade. E meu primeiro cargo público foi como técnico de laboratório na universidade, não foi como professor. E a minha primeira universidade foi a Universidade Federal de Viçosa, num campus que veio com o REUNE, que foi o programa de expansão das universidades, até finalmente eu passar onde eu estou, que é na Universidade Federal de Goiás, aqui em Goiânia, e eu estou vinculada ao Instituto de Estudos Socioambientais, principalmente dando aula para os cursos de Geografia e Ciências Ambientais, e também um pouco, uma disciplina apenas na Ecologia. Então, ao longo da minha carreira após o doutorado, eu fiquei muito focada nos editais de concursos públicos e nesse processo de como entrar. E depois que eu consegui entrar, começou a outra saga, que seria fazer o pós-doutorado fora. E é sobre um pouquinho disso que a gente vai falar. E o Sérgio, ele é meu companheiro de longa jornada. Não é só desde o doutorado, porque a gente fez a graduação na mesma instituição. A gente não era colegas de sala, mas nós nos conhecemos nos corredores desde essa época. Foi, verdade. Você falou um ponto interessante, que essa parte inicial, depois, terminei o doutorado, e aí? Ou quem termina o mestrado e precisa prestar concurso, é um caminho árduo que tem que ser feito. Eu participei, acho, de 8 ou 9 concursos, né, e veio dar certo, né, só agora, em Campina Grande, 2012. E a gente, na verdade, a gente vai aprendendo, né? O conhecimento ele vai sendo acumulado, e a cada concurso que você passa, você vai pegando cada vez mais aquela manha da prova, como é que deve preparar um plano de curso, como é que deve preparar uma aula, mas não é um caminho muito fácil. Então, uma passagem interessante da sua vida é você, né, se exonerou, pediu exoneração de um cargo público, né, na época, os seus colegas, acredito até que a sua família, né, deve ter impressionado com isso. Como você vai fazer isso, perder um cargo público? Mas você estava apostando num perfil, num objetivo de carreira, né? Só dando boa noite para todo mundo. Fabrício está te mandando um abraço. Manda outro para ele. A gente fez, né, disciplina de campo, de doutorado, 10 anos atrás ou mais. Né? Grande abraço para você também, Fabrício. E eu acho que é nesse ponto que a gente chega do entendimento do primeiro tópico, né? Ao estabelecimento de um objetivo. Quando eu penso em vou fazer uma pós-graduação fora do Brasil, mestrado, é um pouco difícil, alguém passa alguns meses. Eu recebi um menino que fez mestrado, ele passou um mês e meio fora do Brasil, e traz uma carga de experiência, isso é muito bem visto para o programa de pós-graduação, principalmente pela questão da internacionalização, que está cada vez mais sendo avaliada, né, pela CAPES, mas é um espaço de tempo muito curto. E a gente acaba falando de uma pós-graduação fora do Brasil, a gente sanduíche, a do doutorado ou a mesmo do pós-doutorado. Então, a gente entra nesse primeiro ponto aí, que é por que eu vou fazer? Qual é a sua opinião, assim, da busca desse objetivo? É interessante fazer isso? Na minha época, infelizmente, na sua também, não tinha tanto apoio, ou a gente também não se acomodou, eu não sei, são diversos fatores para explicar, mas a gente não teve essa oportunidade, digamos assim. Né? Mas eu acho que hoje, essa é a minha opinião, eu quero ouvir a sua, é imprescindível que um aluno que está no doutorado, ou que termina o doutorado, busque esses editais, essas formas de apoio para fora do Brasil. Então, eu queria que você já começasse pelo seu primeiro ponto aí do seu guia, que é o estabelecimento de objetivo. Então, quando a gente pensa em qual é o meu objetivo de fazer uma pós-graduação fora, eu tenho intenção de me aperfeiçoar e retornar para o meu país, ou eu tenho intenção de me fixar
no país para onde eu vou e estabelecer uma pesquisa lá. Qualquer um desses objetivos, a gente pode encontrar possibilidades de atuação. Geralmente, quem pretende se fixar em outro país, o ideal é que comece esse processo mais cedo, porque geralmente há um limite de idades para você se estabelecer enquanto pesquisador em outro país. No meu caso, que eu já passei dos 40 anos, o meu objetivo é de aperfeiçoamento, de estabelecer parcerias e no cenário que nós temos também, né, da dificuldade de conseguir financiamento de pesquisas, conseguir recursos para financiar as pesquisas no nosso país. Porque nós que trabalhamos principalmente com biodiversidade, os nossos dados são de grande interesse para pesquisadores fora do Brasil. Então, eles têm interesse em estabelecer essas parcerias. Então, você precisa ter em mente qual é o seu objetivo. Você quer se aperfeiçoar para voltar para o Brasil ou você pretende se fixar lá fora? E quando você pensa nesses seus objetivos, já é bom você começar a procurar as universidades que você tem interesse. E aí, pensando nas universidades, pensar no aspecto de qual o pesquisador que eu tenho interesse em trabalhar com ele, que universidades são referências que vão me dar maior suporte para eu conseguir pesquisa. Então, o processo para você sair, ele começa bem antes da aplicação em si. Então, só pegando um gancho sobre o que você está falando. Né? Então, eu quero fazer um doutorado de sanduíche. Por onde começar? Você deu várias dicas. Mas o que você acha que talvez seja um ponto mais crucial nessa decisão? Nessa tomada de decisão? A referência da universidade ou o pesquisador referência da minha área. Ou uma coisa leva a outra, né? Ou a terceira ponto de decisão, que é a língua. Fala assim, nossa, eu gosto muito do cara, sei lá, na Holanda, na Alemanha, né? na Rússia, na China, né? Que agora a China está crescendo em termos de pesquisa científica. Mas será que eu vou dar conta de me adaptar? Será que a língua é um empecilho? Algo nesse sentido? Então, o que seria mais importante? Pesquisador, a universidade ou a língua? Por isso que é importante você definir qual é o seu objetivo pessoal e profissional. Porque, por exemplo, se você tem um objetivo de estabelecer uma parceria na China, por exemplo, em algum ponto você vai ter que saber um pouco de mandarim. Geralmente, para a maioria desses países, o inglês é aceito como a língua oficial, mas se você tem algum país foco que você tem interesse em ir, é interessante que você conheça. Gente, desculpa, é minha gata. Ela é assim mesmo, adorei. Qual é o nome dela? É interessante que você... Salve! Ela quis aparecer na telinha. É interessante que vocês conheçam um pouco do idioma, da cultura do país que você quer ir. Isso se você tem foco no país. Agora, se você tem um foco no pesquisador, aí você vai ter que olhar diretamente para a instituição onde ele está vinculado. E se você pensa num pesquisador, é interessante você pensar num pesquisador que seja referência na sua área e que a expertise dele vai somar no seu conhecimento. Então, ele precisa ter algo para te ensinar que você ainda não domina desde a sua formação até esse momento. E quando você foca na universidade, aí você está pensando naquelas universidades que são referências e que distribuem mais bolsas. Porque existem programas que são ofertados diretamente pelas universidades, essas bolsas. E aí, geralmente, a gente fica presa às 10 melhores universidades do mundo, mas o ideal é que você amplie essa lista para além das 25. Porque, geralmente, as 10 melhores são muito concorridas. Então, se você não tem um currículo para concorrer nessas universidades, que são as melhores do mundo, você pode ampliar essa lista para universidades a 50 mais, a 100 mais do ranking, para tentar concorrer. Então, as 3 propostas são válidas. Vai depender do seu objetivo. Entendi. Vamos entrar um pouco acho que a gente acaba misturando os pontos, porque você falou do currículo. Quando um dos critérios que é analisado nessas questões é o currículo do candidato, mas eu acho que mais ainda é o currículo do supervisor, do orientador. Como é que funciona? Sim. É do pesquisador que...
O currículo do candidato, ele vai ter um peso maior se ele for tentar um curso de curta duração logo após a graduação, ou se ele vai tentar um mestrado, que aí geralmente é pedido, inclusive, muitas vezes, até o histórico escolar de quem está concorrendo. E aí eles não vão olhar só as suas notas nas disciplinas. Geralmente, quando eles pedem o histórico, eles vão pedir esse histórico traduzido para o idioma para onde você está tentando. E aí eles vão olhar não só as notas nas suas disciplinas, mas a sua média global, que seria aquela média ponderada de todas as suas notas. E eles levam em consideração se você tinha uma nota mediana, se isso foi aumentando ao longo do tempo, se você teve um período pior, você precisa justificar as suas falhas. Então, em algum momento, você pode ter passado, por exemplo, por um momento de doença na família, licença maternidade ou depressão. Então, nos formulários que você preenche, existe um espaço também para você justificar onde possa ter alguma falha durante essa sua formação acadêmica. Isso pensando para cursos de curta duração após a graduação ou mestrado. Já o doutorado, mais o pós-doutorado, a maior importância da nota em relação ao candidato vem em cima do projeto, o projeto de pesquisa. E aí, independente se é doutorado ou pós-doutorado, se você escolhe um coordenador lá fora que tem um currículo de peso, você tem a maior chance de ter a sua candidatura aceita do que se fosse um pesquisador sem tanto reconhecimento na área. Agora, para cursos de curta duração e até o mestrado, aí o peso da nota cai mais em cima do candidato realmente. Então, eu acho que qual seria o primeiro ponto? A gente teve uma Ecolive semana passada com o Jamil e comentamos a experiência dele no doutorado, e ele falou assim que tomou coragem, escreveu um e-mail, passou até pelo Google Tradutor, ainda estava se habituando com a língua estrangeira, inglês, e mandou e esperou a resposta. E a resposta veio positiva, de um grande e renomado pesquisador de fora. E eu acho que isso corrobora o que você disse no início da sua fala sobre a questão da parceria. Eu acho que o Brasil, pelo menos assim, na América do Sul, ou a Austrália, os países que têm ambientes tropicais, florestais, principalmente na nossa área que trabalhamos com floresta, esses pesquisadores de fora estão com um olho grande, né, para formar essas parcerias, para a gente ter um entendimento melhor desses padrões dentro das teorias ecológicas. Então, acho que esse primeiro passo seria enviar esse e-mail para esse pesquisador para ver se tinha essa. Sim. Geralmente, até cursos de curta duração, até chegar no pós-doutorado, é geralmente exigido a anuência do coordenador da instituição para onde você está indo. E se você não tem contato com nenhum pesquisador, o primeiro passo é enviar o e-mail. Deve ser um e-mail formal, objetivo e curto, aonde você se apresenta, fala qual é o seu interesse em relação a entrar em contato, e aí já cita especificamente qual edital você está se referindo, que você gostaria de concorrer, com o suporte desse pesquisador, e você faz uma breve apresentação, muito resumida mesmo, de 5 linhas, ou coloca em tópicos, de qual é a sua formação acadêmica, se você tem graduação em quê, fez mestrado, ou se já fez doutorado, e a linha de pesquisa que você atua e qual era o seu interesse de trabalhar com ele. E aí você pode anexar um currículo vitae resumido, de no máximo 3 páginas, para ele poder conferir. Então, é um e-mail bem objetivo e curto, e você aguarda a resposta. Porque eu já me... Eu enviei já um e-mail para um pesquisador que eu não conheço, e foi nesse modelo que eu estou apresentando, eu anexei meu currículo vitae e anexei o edital que eu queria concorrer. Ele demorou mais ou menos quase 2 semanas para responder. Eu pensei que ele não fosse responder. E aí ele me deu uma resposta positiva, dizendo que a minha área de conhecimento em ecologia
somaria com a expertise que ele tinha, e ele tinha interesse em me orientar naquele edital que eu estava propondo para ele. E a partir desse meio, a gente começou a trabalhar em cima do projeto de pesquisa. Então não necessariamente já precisa anexar o projeto de pesquisa. Não, o primeiro... né? Por exemplo, o Jamil enviou até planilha de dados já para o pesquisador. Então, você já pode fazer primeiramente um e-mail, uma apresentação, e posteriormente isso vai evoluindo, vai caminhando, e você apresenta o projeto. É isso. Principalmente porque... Interessante, porque às vezes a pessoa fica falando que... Esses editais, eles são muito burocráticos e tem muitas etapas. Então, a construção do projeto é ideal que seja em conjunto com um pesquisador que vai te orientar. Então, você leva quase 2 meses só trabalhando em cima do projeto. Então, uma vez que você tem o aceite, você trabalha nas demais etapas. São vários formulários que você tem que preencher nessa application. Eu fico pensando assim, porque às vezes o aluno fica esperando, aí Jamil, boa noite, está entrando, Isis também entrou, agradeço aí o comentário. É porque às vezes algum aluno ele fica aguardando a finalização, talvez, de um projeto, mas não, pode dar início já com essa introdução, né, antes de formular. Agora você fala de uma parte aí, que seria a parte burocrática. Isso, muitas das vezes, assusta, né, os pretensos candidatos. E o que você diria sobre isso? É muito difícil assim mesmo? É muito enrolado? A gente vai chegar ainda na parte sobre os editais do Brasil e os editais fora do Brasil, né, que atualmente está sendo mais preferível, digamos assim, que você estabeleça editais fora. Mas a gente vai chegar lá. Eu queria falar sobre isso primeiro. A burocracia, ela é muita, dá para se fazer, não, só ter paciência um pouco. Como isso funciona? É um processo longo. Dependendo do edital que você está concorrendo, é mais de uma etapa, inclusive. Mas, geralmente, é numa etapa única. E quando é em 2 etapas, é porque vai envolver uma entrevista depois. Pode ser, alguns editais envolvem entrevista online também. A questão é que, além do seu currículo que você precisa anexar, que tem um formato que é padronizado de acordo com cada edital, um projeto de pesquisa, quando for doutorado ou pós-doutorado, você vai ter uma carta de apresentação que muitas vezes é cobrada também, que você vai dizer quais são as suas intenções, o que você pretende fazer, que produtos pretende gerar, que contribuição você vai dar para a instituição de origem e o que você vai ganhar na sua instituição, caso você, né, esteja na posição de retornar para o Brasil, cartas de recomendação, testes de idioma. Então, tem vários documentos que são solicitados e que você precisa inserir, que tem formatação padronizada, que varia de acordo com cada edital. Além desses documentos, existem informações de perfil socioeconômico que é feito também dentro desses editais. Então, por exemplo, muitas vezes, se você teve filhos, no caso de você, principalmente de mulheres, geralmente, se você vai tentar determinados editais para pesquisadores júniores, por exemplo, tem um limite de tempo de defesa do doutorado que conta para você concorrer. Geralmente não pode passar 5 anos. Se você teve filhos durante esse processo, é contabilizado 2 anos a mais. Nesses editais, se você é casado, se você tem filhos, você recebe um auxílio financeiro por cada filho e para o cônjuge. Então, tem questionários socioeconômicos para te dar suporte na instituição. Então, por isso que é demorado. E há uma contrapartida também do host, que é a pessoa que vai te hospedar, o seu coordenador, a instituição para onde você vai. Então, quais vão ser as comodidades que eles vão dar? Então, eles têm que preencher informações sobre disponibilidade de moradia, que recursos tem disponível para os candidatos que estão indo para lá. Então, é um processo que você não consegue preencher em 2 meses. É no mínimo 2 meses.
Mas o ideal é que Sim. você comece a se preparar um ano antes para você ser competitivo. Mas, geralmente, em menos de 2 meses, você não consegue preencher toda a papelada para submeter dentro do prazo. Sim, só respondendo aqui um pouco. A Elore, boa noite, Elore. Eu estou perguntando se a live vai ficar salva. Para quem não sabe, né, a gente está fazendo essas entrevistas aqui no Instagram e, posteriormente, eu envio para o canal do YouTube. Então, se inscrevam lá no canal do YouTube, Ecotropics Lab. Todas essas lives estão hospedadas lá. E a gente está com uma ideia de mudar de plataforma justamente por conta disso. E acaba o YouTube tendo um pouco mais de recurso, e a gente pode compartilhar telas, pode fazer diversas outras coisas, e o Instagram não permite. Mas é um estudo que talvez aí... Inclusive, os links dos consiga. sites, para quem quer saber quem vai tentar alguma coisa fora, eu vou encaminhar para o Sérgio. Vou colocar na descrição do vídeo esses links. Sim. Então, vamos chegar lá. Então, acho que eu vou pegar o gancho de uma pergunta da Isis sobre a questão da proficiência. Como é que isso funciona? Eu preciso estar sabendo falar o inglês, se for para uma universidade que aceita o inglês, a questão do passaporte, como é que funciona isso? Por isso que você comentou sobre a questão da preparação de quase um ano antes, né? Por conta de quem não tem passaporte, tem que fazer o passaporte, ou seja, toda essa... Mas a questão específica mesmo do inglês. Eu tenho uma aluna de doutorado, a gente tentou ir para o México, e aquela proficiência da pós-graduação, ela não é válida. Então, tem empresas, né, externas à universidade, instituições externas, que convalidam essa proficiência, tanto no inglês ou no espanhol, e é necessário esse certificado, não é isso? Fala um pouco mais sobre isso. Sim, por isso que é importante a gente já saber fazer um cronograma de para onde eu vou, porque você precisa atender aos requisitos do edital. Então, geralmente, se for um curso de curta duração ou um mestrado, eles são mais rígidos em relação à proficiência no idioma. Eles podem exigir o IELTS, TOEFL, e vai ter uma nota mínima que é exigida. No caso do doutorado sanduíche, também muitas vezes isso pode ser exigido. No caso de pós-doutorado e professor visitante, por exemplo, para quem já conseguiu passar num concurso público, às vezes eles não pedem essa certificação. Dependendo do edital que você está concorrendo, basta que seu coordenador ateste que você tem a proficiência necessária para desenvolver as atividades naquela instituição. Então, muitas vezes, dependendo do edital, você sai com um nível intermediário do idioma e lá você acaba adquirindo a fluência, porque não é exigido Sim. essa proficiência. Então, isso depende do edital que você está concorrendo. Os 2 editais que eu estava mais focada nesse ano, nenhum deles exigia um teste de proficiência. Bastava que o coordenador, o pesquisador que fosse me receber, atestasse que eu tenho o idioma necessário. No meu caso, eu estou focada na Alemanha, e na Alemanha o inglês é aceita como a língua para conduzir os estudos lá. Certo. Às vezes eu chego próximo ao celular, porque estou passando os comentários para a gente ver. Se tiver alguma pergunta, vocês podem enviarem, que aí eu passo para a Ana. Então, eu acho que essa questão, falando do exame de proficiência, certificado de proficiência sobre os idiomas, e eu acho que agora a gente chega aos editais. Então, reafirmando o que a gente tinha falado... Em relação aos exames pode falar. de proficiência, quando o aluno está focado na universidade, que a universidade ela abre editais de pós-graduação vinculados a ela, eles podem exigir a proficiência. Então, mas você fala a universidade fora, né? Fora. Quando você a de fora. no site da universidade, por exemplo, você tem universidades que você quer estudar porque você gosta da universidade ou porque o pesquisador que você quer está lá. Então, existem editais vinculados à universidade. Então, por exemplo, no Canadá, se você quer ir para o Canadá, a maior parte dos editais estão vinculados às universidades canadenses. Então, você tem que olhar o site das universidades canadenses. E aí, eles vão exigir, sim, uma nota mínima de corte.
Por isso que você tem que começar Entendi. a preparar antes. Porque se exigir, você tem que fazer o preparatório. E geralmente para esses Entendi. exames, basta que você tenha um nível intermediário do inglês e você faça um curso preparatório para os exames, porque são exames de estratégia. Então, se você domina as estratégias para responder as questões, você consegue atingir a nota mínima que é exigida. E muitas vezes pessoas que têm nível avançado de inglês não vão bem nos exames porque elas não sabem como que o exame funciona. Então, por isso a primeira coisa é saber qual é o edital que você vai concorrer e o que é necessário para acessar esse edital. Dependendo do edital, não é necessário esse teste de proficiência. Proficiência. Estou me corrigindo aqui. Proficiência. É. Olha, então, Marcos, eu estava conversando com a Ana um pouco mais cedo sobre essa questão dessas bolsas do Brasil, principalmente aqui no Brasil. A gente está passando por sérios cortes de bolsas, não somente em termos de bolsa de pós-graduação, mas também bolsas de graduação. E a gente veio falando assim, na nossa época, em 2010, quando eu cheguei a fazer depois do meu doutorado, um período de 2 anos com o PNPD, uma bolsa de pós-doutorado, um projeto de 5 anos, e parece que a partir disso, né, de 2010 para cá, eu lembro que 2010, 2012, e a partir daí até 15 no máximo, tinha assim, uma disponibilidade imensa de bolsa de pós-doutorado. Então, assim, era bem comum a gente receber e-mails de outras universidades, outros programas de pós-graduação, falou, olha, está aberto a seleção para a bolsa de pós-doutorado, né, no Brasil, até fora. E parece que isso, ao longo do tempo, veio diminuindo, novos cortes foram sendo realizados, e a gente chega a um momento em que a pergunta é objetiva. Como é que está o cenário hoje na pós-graduação, em termos de um doutorado sanduíche, ou no pós-doutorado, num contexto, primeiro, num contexto de pandemia. Né? Será que as universidades estão funcionando, estão recebendo? E, no segundo momento, assim, no contexto dessa diminuição dessa bolsa ao longo do tempo. Olha, no caso das bolsas do Brasil, as duas principais agências de fomento são a CAPES e o CNPq. E vale ressaltar que o PDE, né, que são os planos de pós-doutorado no exterior financiado pelo CNPq, o edital saiu o resultado, mas ele foi suspenso e as bolsas não foram liberadas. Então, assim, sair para fora com bolsa do Brasil, no momento, não é um cenário propício. Então, é mais um motivo para se dedicar a essas bolsas que vêm do exterior. E aí, pensando no contexto da pandemia, no Brasil principalmente, né, tá tudo suspenso, mas o que eu tenho acompanhado das bolsas internacionais é que elas estão sendo mantidas. Então, até agora foi final de junho, encerrou o prazo para submissão para uma grande agência de financiamento, que é a Alexander von Humboldt, são bolsas exclusivas para a Alemanha em todas as áreas do conhecimento, inclusive áreas de humanidades. E saiu já o resultado preliminar das pessoas que foram aprovadas nesse edital. E eles vão pagar a bolsa para quem foi contemplado, porque você tem um período para iniciar a sua saída e um período máximo para iniciar. Então, depende de quando cada candidato colocou o período inicial dele no programa que ele estabeleceu. Então, quem já estabeleceu a saída por agora, não está ocorrendo essa saída. Então, esses candidatos que foram contemplados, saiu uma nota, né, da Alexander von Humboldt dizendo que os candidatos que foram contemplados no edital, eles já vão começar a receber a bolsa e eles vão começar a fazer cursos à distância enquanto não é liberado esse trânsito internacional para eles se deslocarem para os países. Então, essas agências internacionais, elas estão honrando o pagamento das bolsas. E no caso, como o trânsito, né, do Brasil para outros países, ele está impossibilitado, então, se acontecer nesse contexto de pandemia, de você ser contemplado com a bolsa, você
você começa a receber a bolsa, mas inicia as atividades à distância até poder ir para o país para onde você está concorrendo. No caso do Brasil, isso é zero, não está acontecendo nada. A gente tem suspensão dessas bolsas. Tem suspensão, inclusive parece que o site, o sistema está bloqueado para a incorporação de novos bolsistas PNPD. A gente tem um caso desse aqui na nossa pós-graduação e, infelizmente, a situação é essa, lamentável, né? E, então, eu acho que o momento agora é de investigação e a tentativa da busca por essas novas opções, essas novas oportunidades. Tem alguém que fez uma pergunta, que eu acho que vai casar com o seu último tópico ali, eu não esqueço de fazer a pergunta, mas eu acho que agora tá certo. Então, oportunidades nacionais, a gente diminuiu. Existem grandes universidades fora que nos dá essa oportunidade, estabeleceu a abertura de novos editais. Onde eu vou ver quem me ajuda? Quem são os órgãos de apoio, de fomento? A quem eu devo me direcionar? Eu buscar isso, ao coordenador do pós-graduação, ou a pró-reitoria de pós-graduação e pesquisa? Onde o meu primeiro passo para me organizar em termos de apoio? E, por fim, a gente fala dos editais abertos. O primeiro passo, mais fácil, seria as secretarias, né, os departamentos de assuntos internacionais da universidade onde cada aluno está vinculado, ou o pesquisador, o professor está vinculado. Então, toda universidade ela tem um departamento que trata de assuntos internacionais, de relações internacionais, e ela divulga quais são as bolsas e os convênios que foram firmados com universidades fora do país e a sua instituição. Então, essa é a primeira saída. Geralmente, eles divulgam na página da universidade quando esses editais estão abertos e o prazo. Esses são editais mais fáceis de concorrer, porque são bolsas que são firmadas para a instituição aonde foi firmado o convênio. Então, aqui, por exemplo, a UFG, existe um convênio que é firmado, chamado de AUGN, que é entre as universidades do Brasil e universidades da Argentina e Uruguai. E nesses convênios é aberto, inclusive, para a graduação, para poder fazer intercâmbio, que pode ser de 6 meses a 1 ano de duração. Então, a universidade, quando o edital abre, ela divulga a chamada e as pessoas que têm interesse, elas apresentam a documentação e concorrem. Essas bolsas são mais fáceis porque é uma concorrência doméstica, só entre os estudantes daquela universidade. Então, esse é o primeiro passo e o mais fácil. Inclusive aqui, para quem é aluno pós-graduação da UFPB, a gente já teve algumas oportunidades de alguns convênios com a Universidade do México, Portugal. Então, realmente, isso acontece. Estava assistindo um pouco mais cedo uma live sobre essa questão que a gente é da área da universidade, mas a gente pode abranger como um todo, não somente a questão da universidade, na área de meio ambiente, sobre muito investimento que existe fora do Brasil, como eu disse anteriormente, de oportunidades, de gente que está com instituições que estão com dinheiro, digamos assim, e às vezes não existe muita demanda, né? Então, eu acho que assim, a preocupação fala assim, mas será que dá para fazer? Será que eu consigo? Eu acho que sim, eu acho que a gente às vezes fica um pouco inseguro de procurar esses editais, mas é uma possibilidade real e muitas vezes o investimento ele existe fora do Brasil. Sim. E quando a gente pensa nessa concorrência, você não está concorrendo com o mundo todo. Porque todas essas agências, elas abrem cotas de bolsas separadas para cada região. Então, tem cotas para a América Latina, dependendo da agência, tem cota exclusiva para o Brasil. Então, você não está concorrendo com todos os candidatos uniformemente. Você acaba concorrendo com aqueles candidatos que têm a formação muito parecida com a sua. Então, ou restrita à América Latina ou ao próprio Brasil. Então, você não está concorrendo com pessoas da Europa para aquela bolsa. Uma pergunta que eu quero fazer também, uma questão que se levanta de extrema importância, eu acho que os editais agora estão mais atentos sobre isso, é a relação do gênero.
Você vê aí em algum edital essa questão de diferenciação do gênero? Ou seja, assim, alguma diferenciação por ser mulher e tal? Como é que isso funciona nesses editais? Tem um edital que, inclusive, é o que ele tá aberto agora e existe para algumas áreas, inclusive, existe cotas para mulheres. O que significa isso? Em áreas do conhecimento, aonde tem geralmente a maior quantidade de homens atuando ou de candidatos homens tentando, há uma tentativa de ter uma equidade nisso e de ter uma proporção uniforme de homens e mulheres que vão ser contemplados com essas bolsas. Então, muitas vezes, a questão de gênero, ela é levada em consideração na seleção dos candidatos. E, inclusive, existem bolsas que são exclusivas para mulheres. Em vários países... Isso é muito interessante. Então, isso é abordado... Nem interessante, é de extrema importância esse tipo de Sim, até porque manifestação. Por conta assim, dos filhos, geralmente a maior parte do peso dos cuidados acaba ficando com as mulheres. E se você pensa, então, na fase de 0 a 2 anos, que geralmente a mulher está amamentando, é o período onde ela tem uma queda de produtividade e ela demora mais tempo. E a própria gestação, né? Porque são cuidados que muitas vezes são mais demandados para as mulheres nessa fase inicial da infância. Então, essas bolsas... Falando um pouco... É uma tentativa de corrigir esse problema. Não, isso é muito interessante. Só lembrando aqui, na sua própria experiência, né, que você foi gestante durante a pós-graduação e estava em campo fazendo coleta de dados até nos últimos tempos, no último momento ali. Não foi? Conta um pouco sobre isso, só para dar uma descontraída. No final, eu vou indicar os 2 principais editais que estão abertos. Eu vou passar para o Sérgio uma lista dos principais editais internacionais que existem. A maioria já fechou as suas datas. Então, é bom para vocês começarem a se preparar para o ano que vem. E tem 2 editais que estão abertos, um encerrando o prazo em agosto desse ano e o outro encerrando o prazo em setembro. Então, no limite, para quem quiser tentar correr atrás. Deixa eu te fazer uma pergunta, então. Um esclarecimento para quem não está nos acompanhando. Novamente, para quem não ouviu, posteriormente, esse vídeo ele vai ser editado, né, e ele vai ser enviado para o nosso canal do YouTube. Lá no canal, na descrição do vídeo, a gente vai deixar um texto com todos os links que dão acesso aos editais, maiores informações, tá certo? Porque a live às vezes acontece rapidamente e vocês podem acessar a live novamente com mais tempo, posteriormente, e também essas informações. Eu vou voltar um pouco, Ana, na pergunta, em relação ao mestrado em educação, ou ensino de ciências. A pergunta eu acho que de uma forma ampla, né? Talvez você é específica, mas talvez você consiga acessar essa informação e não somente na área de ecologia ou biodiversidade. Né? Então, a pergunta em relação ao mestrado em educação, alguma instituição do exterior se destaca em ofertar bolsas para brasileiros? Ou, se você não tiver esse conhecimento, aonde essa pessoa pode fazer sua busca na internet? Olha, a maioria dos editais, eles contemplam todas as áreas do conhecimento, inclusive a área de ensino também. Eu comentei com vocês sobre Alexander von Humboldt, que é um das fundações que financiam pesquisas na Alemanha. Há editais focados para a área de ensino. E no caso da Espanha, acho que foi Espanha, né, a pergunta específica, existe a Agência Espanhola de Cooperação Internacional. Essa agência espanhola, ela tem bolsa de mestrado e doutorado voltadas para todas as áreas do conhecimento. Só que existe o período específico para você submeter esse processo. Então, a maior parte dessas agências, o processo de submissão ele já foi encerrado. Então, eu vou deixar depois o nome dessas agências com o Sérgio para ele colocar, quando ele for editar o vídeo, colocar
no site para vocês, no YouTube, aí vocês vão ter um nome e vocês entram diretamente e pesquisam. Porque quem pretende sair para fora, o ideal é que um ano antes comece a se preparar. O meu exemplo, né, pessoal, com Alexander von Humboldt, eu fiquei sabendo desse edital um pouco em cima da hora, e eu entrei em contato, né? Um colega da universidade me indicou uma universidade na Alemanha, porque eu não tinha nenhum contato na Alemanha. Ele é da área de humanas, ele nem é da área de meio ambiente. Mas ele falou, olha, eu tenho parceiros lá, é uma universidade boa. Eu procurei a lista de professores e mandei um e-mail para esse pesquisador. E como estava muito em cima da hora para submissão, quando a gente chegou na parte do projeto, ele mandou um e-mail falando assim, que a primeira coisa, precisava passar por uma revisão de inglês. Então, todos os documentos precisam passar por uma revisão do inglês, porque não pode ter erro nenhum de ortografia, que isso pesa contra você. E ele falou, olha, esse é um edital muito concorrido. Ele falou, a ideia do projeto é muito boa, mas a forma como o projeto está, ele ainda não é competitivo bastante. Então, ele falou para mim, eu não te aconselho a continuar a submissão para esse edital, porque a sua chance de ser contemplada é pequena. Então, a gente está trabalhando nesse projeto para submeter para os próximos editais que vão abrir, para não ter perda de tempo nesse processo, para você submeter toda a papelada e não conseguir. Então, esse preparo ele é fundamental para garantir o seu sucesso na aplicação. Tá certo. Então, a gente já está quase caminhando para o final. Eu queria fazer, finalizando, se você quer comentar um pouco mais sobre... Você falou que tem 2 editais abertos, né? 2 editais abertos. Para 2021. Para 2021. Comentar aqui quais são esses editais, do que eles se tratam. E depois falar um pouco da sua própria experiência na busca desse pós-doutorado, né? Você está também querendo fazer esse pós-doutorado fora agora por esses tempos. Sim. Eu vou falar primeiro de um que tem mais possibilidades, que é vinculada à Comissão Fulbright Brasil. Essa comissão, ela trabalha com vários tipos de editais e nós temos 3 chamadas que estão abertas para até 2 de agosto agora, a submissão. Um é o doutorado sanduíche nos Estados Unidos e você fica até 9 meses de duração, é o período máximo que você fica nos Estados Unidos, e você precisa ter o contato da pessoa que vai te receber, você precisa apresentar a carta de recomendação, e a carta de recomendação é importante que seja de pessoas que realmente te conheçam. Quem vai emitir a carta de recomendação, você não tem acesso, porque ele coloca direto no site, então tem que ser uma pessoa que foi seu orientador, que é seu chefe, que passou, que conviveu com você e sabe falar detalhes da sua formação. Porque eles vão querer esses detalhes. Entendi. Uma carta de recomendação um pouco mais específica. Nós temos o pesquisador júnior, Parece que tá travando um pouco. Pesquisador júnior, que é para quem já tem doutorado, mas o doutorado ele tem que ter sido concluído até 31 de dezembro de 2013. Então, para você entrar na categoria júnior, esse é o limite de defesa do doutorado. E quem defendeu antes disso? Aí você vai tentar o pesquisador ou professor visitante nos Estados Unidos. Aí não tem limite de tempo que defendeu. E geralmente é para quem já tem mais de 5 anos de defesa que concorrem a esses editais. Para todos esses, para professor e pesquisador visitante, você não tem que apresentar a proficiência. O seu orientador lá vai atestar o seu idioma. Agora, você pode apresentar. Então, da comissão Fulbright, que é focada nos Estados Unidos, essas são as 3 chamadas abertas. Existem chamada para mestrado, existem cursos de curta duração. Para quem é da área de letras, está aberto para professores de português nos Estados Unidos, para ficar 4 meses. Para quem é formado
em letras inglês e quer aperfeiçoar o seu inglês, também para aperfeiçoar o inglês, só que são editais que estão abertos também. Então, um é esse focado nos Estados Unidos, que é a Comissão Fulbright. E tem um que é o edital mais rico da Europa, que é financiado pela União Europeia, que é a Marie Curie. Esse edital, ele serve para todas as universidades vinculadas à União Europeia e países associados, né, à União Europeia, não só países da União Europeia. E essa é uma bolsa, por exemplo, aí essa é uma chamada específica para pós-doutorado. E para quem está vinculado à universidade, essa chamada permite trazer um pesquisador da Europa para o Brasil para ficar até 2 anos no Brasil também. Então, é tanto para a gente ir quanto para trazer alguém de lá. Essa chamada, por exemplo, a bolsa é de quase 5 mil euros por mês. Você recebe auxílio para o deslocamento. Se você for casado, o seu parceiro, você recebe 600 euros para auxílio relacionado ao seu cônjuge. No caso de você ter filhos, para cada filho é um auxílio de 300 euros, mais taxa de bancada para financiar a pesquisa. Então, é uma bolsa muito boa. Não preciso nem dizer que é edital. Estou quase me inscrevendo nessa bolsa agora já, viu? Esse é um edital muito concorrido. E o peso maior desse edital, e esse eu sei um pouco mais, porque eu vou tentar submeter tudo no prazo para esse edital, que vence em 9 de setembro. É o seu projeto de pesquisa. O seu projeto, ele tem um ponto de 50% no peso da nota, e os outros 50%, eles estão divididos em 30% na implementação, que seria o seu cronograma, o que você vai... como você vai fazer as etapas, isso tem que estar muito bem definido. E 20% que seria a inovação, que seria que contribuição aquela universidade vai trazer para a sua instituição de origem e qual é o que você vai trazer de melhoria para a universidade onde você está indo. E aí pode ser o seu conhecimento específico sobre a sua área de atuação. Então, esses 3 pontos, eles têm que estar muito bem amarrados no projeto para te dar nota alta. E depois, né, o que tem muito peso também é a nota vinculado ao pesquisador aonde você está indo. Então, essas são 2 chamadas que estão abertas e que vale para o Brasil com prazos, no caso da Fulbright nos Estados Unidos, até 2 de agosto, e a Marie Curie até 9 de setembro. E existem... Ou seja, são muitas informações. E os sites onde essas bolsas estão vinculadas são sites que as descrições principais estão em português. E existem canais do YouTube, inclusive, que ajudam no processo, passo a passo, de como preencher esses formulários. Inclusive, eles fizeram várias lives ao longo desse semestre que passou, explicando como fazer para submeter para esses editais. Certo. Então, você também vai deixar os links dessas lives aí no YouTube, que ensinam passo a passo. Ou seja, pessoal, é muita informação, muito detalhe. Por isso que é importante quem está interessado ir no canal do YouTube posteriormente, ir pausando, né, para saber desses detalhes. Também vocês podem entrar em contato com a professora, sim, que ela pode auxiliar em alguma coisa. Sim, eu queria já, para finalizar... Você deixa o meu e-mail, Sérgio, que enquanto... Sim. Não tiver disponível os links no canal do YouTube, eu posso encaminhar os links por e-mail. Não, acho que de hoje para amanhã eu já coloco. Em contato com você também. Tá bom. Mas de hoje para amanhã o vídeo já vai estar lá, tá certo? Mais tardar amanhã à noite. Eu queria então, só para finalizar, se você quiser deixar alguma conclusão, alguma consideração final, fique à vontade, porque a gente já está quase no finalzinho. No finalzinho. O que eu tenho como consideração final é que eu não tenho nenhuma experiência internacional, eu não tenho um currículo de um pesquisador de referência, eu sou uma pessoa mediana, e o pesquisador que eu acessei, ele é um pesquisador que é referência internacional, ele tem publicação na Science, inclusive, e
eu não fui com muita expectativa de que ele me desse uma resposta. E ele foi muito educado e ele foi muito solícito. Então, existe muito interesse das universidades fora do Brasil de estabelecer parcerias com as universidades brasileiras, porque a biodiversidade está aqui. Aqui é o campo para muita pesquisa ser feita. E o cerrado, né, a caatinga, e no seu caso, são ecossistemas que não têm o mesmo impacto de estudo, igual a Amazônia, por exemplo. Então, muita coisa pode ser feita nesses locais. Então, basta a gente saber estruturar bem o projeto, nosso objetivo, que eles vão ter interesse de estabelecer essas parcerias. A partir do momento que você estabelece o contato, o resto é você ter tempo para trabalhar e refinar esse projeto. Sim. Agradecendo mais uma vez a presença da professora. Fica a dica aí de que o primeiro passo de todos é o envio de um e-mail, né, posteriormente na busca de um edital, o envio de um e-mail de um contato objetivo com o possível orientador, o professor que vai te hospedar na instituição fora do Brasil. Né? Então, alguns recados para finalizar. Eu só dizendo que já temos mais ou menos umas 17 convidados confirmados. Olha só, com diversos temas, né, e que abrange diversas áreas do conhecimento. Vamos ter assuntos como ética e meio ambiente na atualidade, assuntos como sobre a questão da água aqui no semiárido, assuntos como processo de desertificação, um assunto na área temática na educação, sobre educação ambiental versus educação para a biodiversidade. Vamos também ter lives sobre a questão de gamificação, com temas da ecologia. Então, são diversas áreas que a gente está reunindo, e eu acho que na próxima semana a gente lança no perfil do Instagram as lives que vão acontecer daqui até novembro, tá certo? Mas fica a dica que da semana que vem a gente já vai ter uma conversa com o professor José Mourão, aqui da Universidade Estadual da Paraíba, trabalha com etnozoologia, trabalha e tem um profundo conhecimento de evolução. É professor de zoologia, e a gente vai bater um papo sobre evolução, da teoria até as aulas de zoologia. Então já fica o convite aí para assistir a live na minha entrevista com o professor Mourão da semana que vem. E há uma possibilidade que essas ecolabs mudem de dia, porque com a volta do ensino remoto, a gente vai aqui na UFPB a partir de agosto, eu tenho uma aula e vai ficar impossibilitado, né? Além desse projeto que eu atuo, né? Então eu sou professor de pós-graduação, tenho aluno, tenho aula na graduação, e eu vou ter que encaixar esses horários. E talvez a gente vai passar a nossa Ecolab para segunda-feira, às 19 horas. Mas isso a gente vai avisar no perfil do Instagram. Eu queria também agradecer a todos os programas de pós-graduação, herbários, laboratórios, consultorias, profissionais, professores e alunos que ajudaram e apoiaram na divulgação, tá certo? E estão conseguindo a gente, vai ter muita informação nas próximas entrevistas, e eu espero que dê certo depois quando a gente passar para outra plataforma, tá bom? Mais alguma coisa, Ana? Não, eu só vou deixar um roteiro resumido para você com os links, eu te encaminho por e-mail, que aí você pode anexar quando você colocar o vídeo no YouTube. Tá certo. Eu queria agradecer muito a presença de todos vocês que puderam acompanhar ao vivo, e para aqueles que também posteriormente vão visualizar aí no nosso canal, mesmo no IGVT do nosso perfil. Tá? Então, fica aqui. Muito obrigado, Ana. Espero que a gente tenha trazido muita informação para quem está interessado e nesse tipo de temática, né? Desenvolver uma pós-graduação fora do Brasil. Agradeço mais uma vez, a gente pode manter no papo, e aí eu estou aberto para a gente conversar isso posteriormente. Tá certo? Então, como diz meu filho, deixe seu like no canal, se inscrevam e vamos seguir junto aí com novas entrevistas daqui para frente. Até mais, gente. Obrigado. Abraço.